Como escrever como os grandes poetas. Eu sou Matheus Gentili, poeta e terapeuta, e eu vou te ensinar hoje alguns recursos quintessenciais dos grandes poetas que usam a poesia elementar, que foi algo que eu sistematizei a partir da leitura, da escrita, da experiência mesmo. Ao final dessa aula, você vai ter a capacidade de escrever muito melhor. Seja poesia, seja conto, seja crônica, seja prosa, seja o que for. Você vai sair daqui escrevendo muito melhor. Então presta atenção, que tem muita coisa aqui para aproveitar. Vamos lá. E se esse assunto te interessa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e é isso aí. Vamos lá. Os poetas quintessenciais ou os grandes poetas usam de recursos específicos que a gente pode sistematizar de um certo modo, que é o da poesia elementar. Dentro do fogo, da marca ferro e fogo, temos a intencionalidade. E como poeta, como escritor, como artista, a gente sempre deve ter em mente para que estamos fazendo isso. Para que serve esta obra? E outra pergunta também muito, muito importante. Para que serve a minha obra como um todo? Qual é o meu propósito enquanto artista, enquanto escritor? E qual o meu propósito com esta obra? Ou qual o propósito desta obra? Isso é fundamental. Vamos a um exemplo aqui da Rita Lee. Agora só falta você. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você, e em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci para saber. E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar para o que me ia acontecer. Um belo dia vou lhe telefonar para lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro, eu sinto prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou, agora só falta você. Eu passei rápido porque você deve conhecer essa música. O nome é Agora Só Falta Você, de Rita Lee e Roberto de Carvalho. E eu imagino que esteja claro para você que essa é uma música sobre liberdade, sobre se libertar. E se libertar para se encontrar, inclusive. E quando a gente pensa em Rita Lee, a gente logo pensa em liberdade, em rebeldia ou ousadia. É nisso que a gente pensa quando pensa em Rita Lee. Quando pensamos em Gilberto Gil, pensamos em paz, em harmonia, em filosofia. Porque esses artistas têm esses valores como norteadores de sua obra. A marca que eles deixam no mundo é essa. Para Rita Lee é liberdade e rebeldia, coragem de ser livre. Para Gilberto Gil é a harmonia, a busca própria da harmonia, a percepção das coisas, a filosofia. É essa integração do ser com as coisas. Percebe a força que isso tem? Se eles não tivessem esses valores norteadores, a obra deles seria difusa. Não seria reconhecível por nada. Seria caótica. Roberto Carlos é romântico. É simples assim. Romântico. Amor romântico. Tem também sua parte de amor cristã, né? E lá atrás tem a parte da Jovem Guarda. Os artistas são conhecidos pela marca que eles deixam no mundo. E cada obra que eles fazem
tem uma marca específica que deixa no mundo nas pessoas. Se não houvesse marca, não teria nenhum propósito. Estou falando da marca mesmo que eles deixam no público, em quem escuta. Se não marcasse, se não mudasse algo na pessoa, não teria propósito algum escrever. Percebe? Escrever para os outros, pelo menos. Publicar não teria propósito. E graças a Deus eles publicaram, lançaram. Para a gente poder partilhar dessas coisas fundamentais. Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre justamente o poder transformador da arte. Quando você escreve, quando você cria e quando você recebe. Então não vou entrar em detalhes agora. Outra técnica, ambiência. E essa tem a ver com o que eu chamo de percepção terrena. Isso tem a ver com o triplo S do ser. Ok? Vamos lá. Quais são os 3 S's? Sentidos, sensações e sensibilidade. Sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. O mundo entra para nós nos relacionamos com o mundo externo, extrínseco, através dos sentidos. Isso aqui eu vejo, eu sinto, eu cheiro. Eu posso lamber, mas eu não vou lamber. E eu ouço, se eu fizer assim, né? Eu ouço também. Essas são as formas que eu tenho de me relacionar com isso. E nenhumas outras. Todas elas dependem de visão, audição, olfato, tato e paladar. Eu posso batucar para fazer um barulho, enfim, posso fazer várias coisas com isso aqui, mas todas elas dependem dos sentidos. Percebe? Para entrarem em mim enquanto experiência de mundo. Então, através dos sentidos, nós nos relacionamos com o que está fora de nós, com o que é extrínseco a nós. As sensações são formas através das quais nos relacionamos com o nosso próprio interior. Eu estou falando de corpo, tá? Estou falando de terra, terrena, concretude, corpo. Nós nos relacionamos com o interior do nosso próprio corpo através das sensações. E temos aí, por exemplo, dor de cabeça, enjoo, brisa. Brisa é meio estranho, melhor tirar daqui. Dor de cabeça, enjoo, areia nos dentes. É uma sensação horrível, não sei se você já teve. Alumínio também nos dentes é terrível. Podemos pensar numa unha encravada, numa espinha inflamada, na dor de dente propriamente dita, na dor, sei lá, de pedra nos rins. Tudo aquilo que a gente sente e não depende dos sentidos, ou seja, tudo aquilo que a gente sente propriamente do nosso corpo, está nas sensações. Então nós experimentamos o mundo terreno externo e extrínseco através dos sentidos e interno através das sensações. E aí está toda a nossa percepção terrena, como eu chamo. Agora, na poesia, né, e no ser em si, há algo que perpassa o que é interno e externo, e que perpassa o que é simplesmente terreno, que é justamente a sensibilidade, que é esse vetor vertical, está fora do plano terreno. E através da sensibilidade, nós expandimos o sentido, né, o significado daquilo que é terreno.
significado dos sentidos e das sensações que entram em nós. Por exemplo, a lua que eu vejo, eu posso fazer abstrações a partir dela, como a lua é mansa. Isso é verdade? A lua é mansa? Não, porque a mansidão não cabe à lua, nem a nenhum ser, esqueci o termo, que não é vivo, né? Mansidão não cabe. Se eu falar que uma preguiça é mansa, tá ótimo, é verdade, é um fato, mas a lua é mansa, não. Se eu falar que dormir é um gostinho da morte, eu estou usando da minha sensibilidade para falar de uma sensação, que é dormir. Percebe? É através da sensibilidade que a gente coloca um quê poético nas coisas. A sensibilidade tem a ver com o significado marítimo, que a gente vai chegar daqui a pouco, tá? Mas eu tenho que botar ela aqui dentro do triplo S do ser para já ficar claro que, unindo sentidos e sensações à sensibilidade, nós conseguimos criar uma ambiência muito própria à poesia, né? O que é muito positivo, porque quando o leitor consegue se relacionar sensivelmente com o poema, com o livro, com o conto, com a crônica, mais imerso ele está na escrita. Muito mais imerso. Porque ele está imaginando não só conceitos, no entanto, ele está imaginando também seu corpo experimentando alguma coisa. Percebe? Perfeito. Exemplos. Café. O café entra através dos sentidos de algumas formas. O cheiro do café vem através do olfato. A lisura da xícara de porcelana vem através do tato. O gosto amargo do café com o doce do açúcar vem pelo paladar. O barulho da máquina de café vem pela audição. E a cor amarronzada do café moído como uma pilha de terra vem através da visão. Perceba que aqui eu já estou colocando sensibilidade dentro, né? Essa comparação aqui com a pilha de terra, esse gosto antitético, né? Contrasta entre o amargo do café e o doce do açúcar, já tem a ver com a sensibilidade também. E esse é o jogo poético. Tá? Quer dizer, é um nível do jogo poético muito importante para você imergir o leitor no seu texto. Sensações. Tomar café logo ao acordar e encher-se de energia. A dor de cabeça que o café em excesso traz. Horas sem dormir pelo café indevido e pecaminoso. Você já deve ter sentido algumas dessas sensações. E esse diálogo íntimo entre o que você já sentiu e o que o poema traz, ou o poeta já sentiu também, cria uma conexão muito positiva. A gente vai entrar mais nesse aspecto depois. Essa conexão no momento se dá pela ambiência, perfeito? Pela terra, pelo concreto, pelo corpo, antes de tudo. E deu problema aqui. A sensibilidade foi cortada. Mas eu vou ler para vocês. O café é o amargor necessário de todo dia. Percebe? Já é uma abstração completa, basicamente, que fica mais forte quando unida aos sentidos e às sensações. Mas que, óbvio, carrega um significado até claro, né? O café é o amargor necessário de todo dia. A gente pode pensar que se você toma um café, sua dose de amargor já está boa e o que vem depois já é mais doce, ou você já vê como mais doce. Enfim,
Outro exemplo. A lua mansa ilumina minha vida, branca, 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 cheia de crateras, sem matéria, sem substância, sem beleza. Quantas vezes em meio à neblina não caí no abismo escuro das crateras e ralei os joelhos e comi terra com tais palavras no fundo da mente. Onde se esconde o sol? Interessante, né? Aqui tem muita abstração, tem muita sensibilidade, né? A lua mansa ilumina a minha vida. Quando eu digo branca, 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 eu já estou usando a visão. Né? Cheia de crateras sem matéria, também estou usando a visão com sensibilidade, sem substância, sem beleza. Quantas vezes em meio à neblina, visão, não caí no abismo escuro das crateras e ralei os joelhos, sensibilidade, quer dizer, sensação, e comi terra, sensação, com tais palavras no fundo da mente, onde se esconde o sol. Perfeito? Aí já tá bom pro momento de ambiência, de percepção terrena. Próximo, falar especificamente de comparações, que está dentro do significado marítimo. E aqui, o significado marítimo é o responsável por criar uma conexão íntima com o leitor, através realmente do que é íntimo, do que lhe é mais próprio. E uma das formas mais potentes de se chegar a isso é através de imagens. E as comparações criam imagens, né? Que não deixa de ser uma forma de deixar uma marca também. No poema, né, uma marca do poema em si, e no leitor, né, uma facilidade de se lembrar. A imagem nos marca muito. Não é à toa aí que as mídias sociais estão tão potentes hoje em dia, infelizmente. Vamos falar sobre comparações, tipos de comparações. Mais básico, comparação entre objeto 1 e objeto 2, que nós vemos entre eles características em comum. Por exemplo, uma bola de basquete e uma bolinha de gude. As duas são bolas, as duas são esferas, né? Então temos uma característica em comum entre dois objetos. Se eu quisesse falar de uma bola de basquete e uma laranja, poderíamos falar da cor, né, que se assemelha. Se falássemos, por exemplo, deixa eu pensar. Nossa, minha cabeça tá ruim. Sei lá, se falássemos de uma lâmpada amarela e do sol, poderíamos ver uma semelhança de cor, né? Na verdade, seria uma semelhança mais do verbo, né, de iluminar, que já é uma coisa mais requintada, já é uma coisa mais fina. Você assemelhar duas ações, no caso de objetos diferentes. O sol que ilumina e a lâmpada amarela e artificial que ilumina, com seus contrastes, com suas diferenças, até meio claras, mas com essa semelhança própria. Enfim. Segundo tipo, objeto 1 e abstração 1. Características similares que não podem ser comuns, né? Porque é uma abstração. Cubo mágico e uma mulher. Qual característica nós estamos assemelhando entre essas duas coisas? A complexidade. Tá? A gente pode pensar que o cubo mágico é tão complexo, tão indecifrável, tão difícil, quanto entender e decifrar as vontades e os desejos de uma mulher. É uma coisa boba, mas enfim, é um exemplo interessante, tá? É interessante.
Na verdade, a comparação é em si entre o cubo mágico e o desejo de uma mulher. Essa é a comparação de fato. Não é o cubo mágico e uma mulher, mas é o cubo mágico e o desejo de uma mulher. Os dois são difíceis de decifrar, né? Entre o objeto e a abstração. Terceiro tipo, abstração e ação. Características e modo aproximados. Esse é mais complexo, né? Você demora mais para pensar e entender. E aqui eu penso uma comparação entre o desespero e uma bola gigante que rola ladeira abaixo e você assistindo imobilizado. É uma comparação, mas já é a criação própria de uma imagem para sintetizar uma abstração. Que é muito interessante, né? É muito diferente, causa um impacto muito diferente entre você falar estou desesperado e eu sinto que uma bola gigante de metal tá rolando a ladeira e eu tô amarrado embaixo, assistindo e esperando ela me obliterar. Completamente distinto, completamente diferente. Claro, você pode imaginar 1000 imagens diferentes para o desespero. 1000 imagens potentes que carregam diferenças sutis, mas todas se aproximando de fato muito do que é o desespero, com pequeníssimas diferenças. Isso é muito bom porque cria repertório, cria imagem e amplia profundamente o entendimento mesmo sobre o conceito do desespero. Enfim, por fim, temos o ritmo, que está dentro do que eu chamo de vento sônico. O vento sônico é o responsável por fazer com que o seu verso, o seu poema, a sua obra seja memorável. E claro, de um outro sentido, né, por uma outra via, através de fato do cérebro. Porque usando os elementos de rima, de ritmo, de assonância, de aliteração, de métrica e por aí vai, a gente consegue criar estruturas que o nosso cérebro tende a memorizar, tende a não esquecer, né? O que é muito próprio da poesia. A marca Ferro e Fogo deixa uma marca profunda, né? Uma marca conceitual, uma marca de entendimento de mundo, de visão de mundo. A percepção terrena busca deixar essa marca de corpo físico, de estimular os sentidos e as sensações no corpo, para que o corpo não esqueça dessa experiência, de certa forma. O significado marítimo busca essa conexão e essa marca interior e íntima, para que o coração não esqueça daquele significado, daquela marca mesmo íntima, de sentimento, tá? E o vento sônico busca essa marca cerebral, cognitiva, beleza? Isso aqui não tem como eu te ensinar direito agora, porque isso aqui exige muita prática, exige uma teoria, uma aula mais extensa e exige que eu te corrija com alguma constância, senão não se aprende isso. Isso aqui é através da prática, depende muito do ouvido, depende muito das correções ao longo do caminho. Eu vou te trazer um exemplo, assim, um exemplo bom, para você entender sobre o que se trata. Esse verso aqui é da música Gatinha Manhosa, do Erasmo e do Roberto Carlos. E ele tem uma métrica perfeita, tá? Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você no meu coração.
Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você. Eu preciso que você escute com atenção. Assim, quando tiver uma sílaba átona, eu vou fazer assim. Quando tiver uma sílaba tônica, eu vou bater palma. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você. Perceba, entre as palmas, eu estou fazendo 2 estalos, porque tem 2 sílabas átonas entre as sílabas tônicas. Constantemente nesse verso. Isso cria um verso de ritmo perfeito, né? Um ritmo específico perfeito, que eu não vou entrar em detalhes. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo você. Um ritmo muito similar ao de amigos, amigos, negócios à parte. Esse verso é menor, mas é o mesmo ritmo. Amigos, amigos, negócios à parte. Um dia, gatinha manhosa, eu prendo. Ok? Um dia, gatinha manhosa, eu prendo. Amigos, amigos, negócios à parte. Que tem a mesma métrica de que o sol da manhã te dissolva. Que o sol da manhã te dissolva. Que o sol da manhã te dissolva. Um dia, gatinha manhosa. Amigos, amigos, negócios. Certo? Temos aqui um verso de Erasmo e Roberto Carlos. Temos aqui um ditado popular. E temos aqui um verso de Marília Mendonça e Xamã. Todos com a mesma métrica. E isso não é acidental. Não é acidental. Muitos ditados populares têm uma métrica fixa e rígida dessa forma. E por isso mesmo eles não foram esquecidos com o tempo. Porque nós tendemos a memorizar o que tem ritmo, o que tem rima. Tá? Nossa tendência é essa, nosso cérebro é dessa forma. Beleza? E o poeta tem que usar disso, porque o poeta quer ser lembrado. Ele tem uma mensagem a passar, ele quer dar o máximo de força a essa mensagem. E ele precisa dessas ferramentas todas que eu te ensinei agora. E que eu ensino muito mais profundamente, com feedback constante, lendo o que você produz, né, falando que pode melhorar, na minha oficina Poeta Quintessencial. Isso aqui, gente, para ficar claro, deve ser conhecido e usado por todo poeta. Inclusive por quem escreve verso livre. O T.S. Eliot dizia que quando o poeta sabe o que faz, o verso nunca é livre. E é verdade. Porque ele está fazendo um verso para alguma coisa. E o verso deve ser ideal para alguma coisa. E ele tem que saber disso. Ok? Muitos poetas de verso livre usam métrica em partes específicas de seus poemas. Justamente para colocar como se fosse um holofote naquela parte. Causar mais impacto e deixar aquilo mais memorável. Beleza? É isso. É isso que eu tinha para falar hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta, por favor. Comenta aí se você já viu isso em algum lugar. Eu sei que não, né? Porque fui eu que inventei. Claro que muita coisa eu tirei de exemplos, de leitura, de prática, enfim. É isso, eu vou adorar saber sua opinião. Se você tem interesse nisso, se inscreve, curte. E se você quer fazer a minha oficina, né, a oficina Poeta Quintessencial, e aprender de fato não só a poesia elementar, mas os métodos
de núcleo elementar e os métodos, de fato, da poesia quintessencial, de estrutura, de forma, de desenvolvimento mesmo do poema, né, os passo a passo, por favor, se inscreva no link da descrição e que está fixado no primeiro comentário para entrar para a lista de espera. E quando tiver gente o suficiente e eu tiver como, eu vou lançar a oficina e terá prioridade quem estiver lá na lista de espera. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Até a próxima. E um abraço.